Olá pessoal, muito bom dia. Vamos nós aí começar falando um pouquinho da Era Vargas, né? Um dos momentos mais importantes dentro da nossa história. Na verdade, a gente vai ficar até o término desse bimestre analisando um pouquinho do que vai ser a Era Vargas e seus impactos econômicos, políticos, sociais para o nosso país. Só que falar do governo Vargas, nós temos que entender os seus antecedentes. Até porque nenhum presidente chega ao poder sem ter uma história ou ainda, basicamente, sem ter os motivos que o levaram a isso. E Vargas, ele tem essa característica porque ele assume o poder do Brasil em 1930 com um golpe, que na verdade alguns livros de historiografia ainda colocam o nome de Revolução de 30. É até um debate, se eu não me engano, na apostila de vocês, Revolução ou golpe, mas a gente vai discutir aqui que foi golpe em 1930. Contudo, você não estaria errado em usar o termo revolução, mas nós temos que entender, na verdade, esse cenário, porque é um cenário muito turbulento. Nós já tínhamos discutido aqui nos nossos últimos encontros que a década de 1920 era marcada por muitas crises, que já começavam, né, com o término anteriormente da Primeira Guerra Mundial, a greve no eixo Rio-São Paulo, a greve operária, a formação em 1922 com o Partido Comunista Brasileiro, o movimento tenentista, nós até tínhamos comentado, a revolta dos 18 de Forte de Copacabana, Coluna Prestes, Semana de Arte Moderna, e aí, né, para variar a situação, para piorar a instância, a crise de 1929. Mas, Vinícius, por quê? Porque se a crise aconteceu nos Estados Unidos, por que afeta o Brasil? Porque o principal comprador do café brasileiro, que era o principal produto exportado na época aqui, o principal comprador é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quebrou sua economia, não vai mais comprar o café brasileiro. E nós vamos perceber que, por mais que sejam contornos econômicos, esse cenário vai repercutir diretamente no cenário eleitoral, no cenário político. Já já vamos chegar nesse ponto. O que acontece? Nós tínhamos comentado, logo quando falamos no início da República Oligárquica, que aqui a junção era a política do café com leite. Se lembra? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, a base econômica, a elite da cafeicultura, né? Elite cafeeira, né? Estava também com esse poderio econômico. E São Paulo, né? O leite, né? O maior colégio eleitoral do país. Então você alia, de um lado, a economia e do outro aquilo que vai te garantir voto para estar no poder. Mesmo que muitas das vezes a fraude ela era um mecanismo muito utilizado no cenário, né, da República Oligárquica. Nós até já tínhamos discutido aqui que até defunto votava. Sem contar a questão da atuação dos coronéis, do clientelismo, a noção de voto, de cabresto, de curral eleitoral e as abstenções ao voto, né? Porque nós vimos que, na verdade, por mais que a República ela vem, né, em 15 de novembro de 1889, ela não leva uma extensão da cidadania porque os analfabetos eles estavam excluídos. A mulher estava excluída do processo eleitoral. E no Rio de Janeiro, que era a capital da República e vai ser até o governo JK, quando ele colocar o plano de metas em prática, a maioria não votava. No Rio de Janeiro, 90% analfabeto. Então, ou seja, você tem uma maior exclusão aí do processo eleitoral por parte da população civil, né? E aí, o que acontece? Nós temos, de 26 a 30 no poder, o Washington Luiz. Em tese, ele deveria indicar um mineiro para poder suceder ele, porque veja, se ele é um paulista, mineiro, seguindo esse ciclo vicioso da política do café com leite. Então ele deveria, né, indicar o Antônio Carlos. Só que o que ele vai fazer? Ele vendo que o Antônio Carlos, na verdade, ele não iria mancomunar com as suas práticas políticas, com os seus interesses, com as suas articulações com os diferentes grupos e elites dirigentes do país, ele indica o Júlio Prestes. O Antônio Carlos, insatisfeito, ele vai para a Aliança Liberal. Quem é a Aliança Liberal, pessoal? Rio Grande do Sul, Paraíba e agora Minas Gerais. E também a própria figura posteriormente do Rio de Janeiro. Nós até utilizamos na historiografia o termo oligarquias dissidentes, mas o melhor nome, amanhã ou depois fazendo uma prova de concurso, é chamar Aliança Liberal. Pessoal, então o Washington Luiz vai apoiar Júlio Prestes. A Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, posteriormente Rio de Janeiro, vai indicar para a disputa presidencial Getúlio Vargas como candidato e como vice João Pessoa, ó, Paraíba, né, capital. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O que defende a Aliança Liberal? Por mais que
né, a figura do Júlio Prestes esteja muito atrelada ao setor agrário, né, a Aliança Liberal vai defender o setor rural mais o setor industrial, porque eles acreditavam que não adianta a nossa economia ficar somente olhada para um único campo. Né? Por mais que eles defendam o café, a Aliança Liberal vai defender também a economia cafeeira. Mas eles vão dizer que o café não é o único produto do país. Não somente isso, defende a anistia de presos políticos. A defesa do voto secreto. Por que do voto secreto? Porque o voto secreto elimina também a questão das fraudes eleitorais, das corrupções que eram muito comuns nesses processos eleitorais durante a República Oligárquica. Né? E não somente isso, né? A ideia das leis trabalhistas que serão colocadas em prática já no governo Vargas. Já nós vamos discutir, deixa eu ver se está aqui, acho que não está, mas a importância que no governo Vargas vai ter em relação às leis trabalhistas. E é a partir daí que vai surgir, aspas, fecha aspas, a identidade do trabalhador, a carteira de trabalho. Né? E aí nós vamos discutir por que Vargas faz as leis trabalhistas. Não é para dizer apenas como ele é muito conhecido como pai dos pobres, não. Não é para fazer o trabalhismo. É porque você tem um cunho estratégico por detrás disso. Mas vamos falar das eleições de 1930. Então, de um lado, né, o Washington Luiz apoiando Júlio Prestes, do outro, a Aliança Liberal lança Vargas como presidente, como vice, e o João Pessoa. E aí nós vamos ter fraude de um lado, denúncia de fraude de um lado, denúncia de fraude do outro. E aí, pessoal, os cafeicultores, eles vão defender o Júlio Prestes, contudo, nós vamos ter um cenário meio assim intenso. Por quê? Porque, na verdade, né, a crise do café, com a crise de 1929, vai levar um desentendimento e um descontentamento entre o Washington Luiz e os cafeicultores. Porque os cafeicultores queriam uma grande remessa dos lucros. Mas veja, como eu, presidente, vou dar para você um lucro se o meu principal comprador, que são os Estados Unidos, não estão mais comprando café brasileiro? E isso vai gerar um impasse. Por mais que os cafeicultores, né, estejam assim, insensíveis de dar esse apoio, ou ainda estejam fragilizados com esse cenário, o Júlio Prestes vai vencer as eleições. Só que, veja, o Vargas ele não aceita, o João Pessoa não aceita e a Aliança Liberal não aceita. Por conta disso, esses jovens acreditavam que era possível tomar o poder pelas armas, né? Pelo povo das ruas, né? E não somente isso, quebrar esse ciclo vicioso da política do café com leite e da república oligárquica em si. E aí, pessoal, nós vamos ter, conforme logo no início eu iniciei, olha o pleonasmo do tio aqui, logo no começo da minha aula, eu falei para vocês, né, da revolução ou golpe de 30, né, o João Pessoa, que foi vice do Vargas nesse processo eleitoral, será assassinado por motivos particulares. Mas veja, o assassinato do João Pessoa, mesmo após a derrota do Vargas nas eleições, irá ter o quê? Contorno político, né? Ou seja, alegações políticas. E alegações que o Vargas utilizou isso como massa de manobra, que ele vai dizer, olha, quem mandou matar o João Pessoa foi a elite paulista, que acabou de se eleger na presidência da República. Vargas, não, obviamente, né, tristonho, muito feliz por conta disso, receberá o apoio dos militares, sobretudo por conta da chefia do Góes Monteiro, né, que inclusive vai fazer um quartel em Ponta Grossa, no Paraná, que vai começar, porque, veja, a eleição aconteceu, mas ainda quem estava no poder era o Washington Luiz, que deveria passar no ano de 30, né, a faixa presidencial para o Júlio Prestes. Pessoal, o que vai acontecer? Os militares começam a ter nos discursos de Vargas uma tomada de consciência de que quem teria mandado matar foi a elite cafeicultora, que elegeu o Júlio Prestes, e começa a ameaçar quem? O Washington Luiz, porque foi ele que deu apoio para a eleição do Júlio Prestes. E aí, pessoal, os militares avisam o seguinte, ou você, Washington Luiz, renuncia, né, e sai da cena junto com o Júlio Prestes, ou nós vamos tomar o poder. O Washington Luiz, não acreditando, porque uma vez que ele era presidente da República, ele deveria ter esse apoio do Exército, das Forças Armadas, ele diz, não vou sair do poder. O que os militares fazem? Tomam o Palácio da Guanabara,
depõem automaticamente o Washington Luiz, não permitem que o Júlio Prestes ascenda ao poder, assuma o poder, e não somente isso, levam Vargas, já que ele era o candidato da Aliança Liberal, e já que o Júlio Prestes estava impossibilitado por conta dos militares, e também, né, por conta desse apoio que a Aliança Liberal vai ter, né, levam automaticamente Vargas ao poder, que começa a governar de forma provisória. Por quê, pessoal? Porque você não tem uma Constituição nesse momento que vai reger o seu governo. Por isso que a gente chama a primeira fase do governo Vargas um governo provisório. Posteriormente, após a Revolução Constitucionalista de 32, que a gente vai discutir aqui, nós vamos ter a promulgação de uma nova Constituição, né? Aí sim um governo constitucional. E depois o que a gente chama de Estado Novo. Tá ok, pessoal? E aí, pessoal, percebam que eu vou ter um governo marcado por ser uma ditadura civil. O governo Vargas, nós vamos discutir inclusive isso aqui. Ele é uma ditadura civil, mas não militar. Porque quando houve a deposição automaticamente do Washington Luiz, né, claro, eu presidente preciso dos militares, mas eu me afasto deles para apagar essa imagem e começo a fazer uma outra política de nomear interventores. Por quê? Porque eu nomeando interventores, eu estou canalizando as tomadas de decisões minhas em relação a eles. Então não tem mais uma oposição. E não somente isso, né? Eu tenho uma ditadura com conivência em relação à sociedade civil, mas não com uma intervenção de militares. Nós vamos discutir isso também aqui. Tá ok, pessoal? Né? Já não, na próxima semana nós vamos falar do famoso governo populista. O que é esse populismo? O que é o getulismo? O que é esse trabalhismo que se incorpora nas práticas adotadas nesse governo? Tá ok, pessoal? Grande abraço aí em todos, hein?